Ratatouille parece uma lata de caviar. E o nome da marca desse caviar? Nemo. Caviar é ovo de peixe. O filme A Princesa e o Sapo fez várias crianças beijarem sapos na vida real, achando que eles virariam príncipes. E várias delas tiveram que ir pro hospital porque eles eram venenosos. Em Procurando Nemo, na cena do dentista, o Nemo tem a ideia de escapar pelo ralo. E isso fez várias crianças jogarem os seus peixes pelo esgoto pra poder salvar eles. Em Viva, a Vida é uma Festa, tem uma cena em que um personagem entrega algo suspeito pra outro. E ele parece muito o Pablo Escobar, suspeito. Em Detona Ralph, tem uma cena em que aparecem vários anúncios, iguais aos que aparecem na internet. E um deles fala: esposas lindas querem te conhecer. Disney? A Disney foi longe demais. Em Ratatouille parece uma lata de caviar. E o nome da marca desse caviar? Nemo. Caviar é ovo de peixe. O filme A Princesa e o Sapo fez várias crianças beijarem sapos na vida real, achando que eles virariam príncipes. E várias delas tiveram que ir pro hospital porque eles eram venenosos. Em Procurando Nemo, na cena do dentista, o Nemo tem a ideia de escapar pelo ralo. E isso fez várias crianças jogarem os seus peixes pelo esgoto pra poder salvar eles. Em Viva, a Vida é uma Festa, tem uma cena em que um personagem entrega algo suspeito pra outro. E ele parece muito o Pablo Escobar, suspeito. Em Detona Ralph, tem uma cena em que aparecem vários anúncios, iguais aos que aparecem na internet. E um deles fala: esposas lindas querem te conhecer. Disney? Pior e chá revelação. O plano era que esse pai batesse na bolinha e revelasse o pó colorido dentro. Só que ele errou e a bola foi direto na cara da mãe. A ideia deles era cortar o bolo com as taças pra ver a cor da massa. O problema foi que o pai conseguiu quebrar a taça e fazer um corte na mão. Queria um menino. Ganhou 5 pontos na mão. O pai dessa criança era boxeador e a ideia é que o soco dele liberasse o pó rosa ou azul. Só que a força do cara não tava sendo suficiente e ele começou a bater cada vez mais forte na sua esposa, grávida. Essa mulher atirou o canhão na avó ao invés de pra cima. É um menino. E esses pais fizeram o mesmo com a sua menina. Que tal se a gente parasse de usar esse tipo de canhão? Hein? O que vocês acham? Pior e chá revelação. O plano era que esse pai batesse na bolinha e revelasse o pó colorido dentro. Só que ele errou e a bola foi direto na cara da mãe. A ideia deles era cortar o bolo com as taças pra ver a cor da massa. O problema foi que o pai conseguiu quebrar a taça e fazer um corte na mão. Queria um menino. Ganhou 5 pontos na mão. O pai dessa criança era boxeador e a ideia é que o soco dele liberasse o pó rosa ou azul. Só que a força do cara não tava sendo suficiente e ele começou a bater cada vez mais forte na sua esposa, grávida. Essa mulher atirou o canhão na avó ao invés de pra cima. É um menino. E esses pais fizeram o mesmo com a sua menina. Que tal se a gente parasse de usar esse tipo de canhão? Hein? O que vocês acham? A comida dos comerciais é uma mentira. Na pizza, eles misturam cola branca com queijo pra parecer um queijo derretido delicioso quando você puxa a pizza. Pra fazer gelo mais bonito e duradouro, eles usam um material de dentro das fraldas. Que nojo! Eu espero pelo menos que sejam fraldas limpas. As fatias de bolo são incrementadas com papelão pra ele parecer maior e mais fofo. E ao invés de chantilly, eles usam espuma de barbear. E também é usada pra fazer aquele sorvete lindo que você vê, que fica mais bonito que o sorvete real e nunca derrete. Sabe o seu frango, que na vida real fica super murchinho? É porque eles inflam um balão dentro do frango pra ele ficar 3 vezes maior. Também é comum pintar frutas com maquiagem ou tinta pra elas ficarem mais coloridas e bonitas. Só não é comestível, mas ninguém liga mesmo. A comida dos comerciais é uma mentira. Na pizza, eles misturam cola branca com queijo pra parecer um queijo derretido delicioso quando você puxa a pizza. Pra fazer gelo mais bonito e duradouro, eles usam um material de dentro das fraldas. Que nojo! Eu espero pelo menos que sejam fraldas limpas. As fatias de bolo são incrementadas com papelão pra ele parecer maior e mais fofo. E ao invés de chantilly, eles usam espuma de barbear. E também é usada pra fazer aquele sorvete lindo que você vê, que fica mais bonito que o sorvete real e nunca derrete. Sabe o seu frango, que na vida real fica super murchinho? É porque eles inflam um balão dentro do frango pra ele ficar 3 vezes maior. Também é comum pintar frutas com maquiagem ou tinta pra elas ficarem mais coloridas e bonitas. Só não é comestível, mas ninguém liga mesmo. É assim que os sons de jogos são feitos. O som bizarro da aranha do Minecraft, na verdade, é um chuveiro ligando e desligando. E quando você coloca um item numa moldura, isso é uma escova de cabelo. E os sons esquisitos que o Villager faz realmente são só um cara fazendo barulhos bizarros mesmo. Adorei! Pra fazer o som das fogueiras em Roblox, não gravaram fogo real. Só apertaram plástico bolha e o som ficou perfeito. Já o som de pular é um pedaço de pau batendo no ar. E por fim, o som dos mascotes andando é, na verdade, aqueles brinquedinhos de cachorro. É assim que os sons de jogos são feitos. O som bizarro da aranha do Minecraft, na verdade, é um chuveiro ligando e desligando. E quando você coloca um item numa moldura, isso é uma escova de cabelo. E
E os sons esquisitos que o Villager faz realmente são só um cara fazendo barulhos bizarros mesmo. Adorei! Pra fazer o som das fogueiras em Roblox, não gravaram fogo real, só apertaram plástico bolha e o som ficou perfeito. Já o som de pular é um pedaço de pau batendo no ar. E por fim, o som dos mascotes andando é, na verdade, aqueles brinquedinhos de cachorro. Desde que esse vídeo começou, 3.800.000 células do seu corpo morreram e foram substituídas por novas. 25 mil pessoas bateram o dedinho, ai, e mais de 390 bilhões de formigas nasceram. Até agora, a Terra andou 505 quilômetros no espaço. 1 milhão de toneladas de água evaporaram da Terra e mais de 5 mil toneladas de lixo foram jogadas no oceano. Até agora, você piscou 16 vezes e respirou umas 20 vezes. E o seu cérebro processou mais de 50 mil pensamentos, fazendo energia suficiente para carregar 30% do seu celular. Desde que o vídeo começou, 203 pessoas nasceram e os seus olhos se mexeram 400 vezes. E você já esqueceu de 90% do que eu falei. Desde que esse vídeo começou, 3.800.000 células do seu corpo morreram e foram substituídas por novas. 25 mil pessoas bateram o dedinho, ai, e mais de 390 bilhões de formigas nasceram. Até agora, a Terra andou 505 quilômetros no espaço. 1 milhão de toneladas de água evaporaram da Terra e mais de 5 mil toneladas de lixo foram jogadas no oceano. Até agora, você piscou 16 vezes e respirou umas 20 vezes. E o seu cérebro processou mais de 50 mil pensamentos, fazendo energia suficiente para carregar 30% do seu celular. Desde que o vídeo começou, 203 pessoas nasceram e os seus olhos se mexeram 400 vezes. E você já esqueceu de 90% do que eu falei. Coisas que você encosta todo dia, mas são mais sujas que uma privada. A tela do seu celular é extremamente suja e tem 10 vezes mais bactérias do que um assento de banheiro público. Isso porque você usa ele em todos os lugares e limpa muito pouco. Cardápio de restaurante. Eles são pegos por muitas pessoas todo dia e também raramente são limpos. Fora que o plástico deles não absorve água, o que dá mais tempo para as bactérias crescerem. O teclado do seu computador. Além de ter várias bactérias que vêm da sua mão e ficam grudadas ali, o teclado tem vários pedacinhos de pele morta de anos atrás e restos de comida também. Por fim, controle remoto da TV. Além de nunca ser limpo, ele é manuseado por várias pessoas que não lavam a mão e por isso tem várias bactérias que são encontradas no cocô. Coisas que você encosta todo dia, mas são mais sujas que uma privada. A tela do seu celular é extremamente suja e tem 10 vezes mais bactérias do que um assento de banheiro público. Isso porque você usa ele em todos os lugares e limpa muito pouco. Cardápio de restaurante. Eles são pegos por muitas pessoas todo dia e também raramente são limpos. Fora que o plástico deles não absorve água, o que dá mais tempo para as bactérias crescerem. O teclado do seu computador. Além de ter várias bactérias que vêm da sua mão e ficam grudadas ali, o teclado tem vários pedacinhos de pele morta de anos atrás e restos de comida também. Por fim, controle remoto da TV. Além de nunca ser limpo, ele é manuseado por várias pessoas que não lavam a mão e por isso tem várias bactérias que são encontradas no cocô. Esse cara ganhou um prêmio do Google por ser a primeira pessoa a pesquisar "é crime roubar um pombo do parque?", mas depois ganhou outro por pesquisar coisas legais ou lucrativas pra fazer com 237 pombos. E depois, quantos grãos de café um pombo pode comer em 24 horas? Depois, como parar a hiperatividade e caganeira num pombo que tomou café demais. A Receita Federal cobra imposto se alguém comprar cocô, o cocô é de pombo. E por fim, advogado de defesa especialista em lei dos pombos. Esse cara ganhou um prêmio do Google por ser a primeira pessoa a pesquisar "é crime roubar um pombo do parque?", mas depois ganhou outro por pesquisar coisas legais ou lucrativas pra fazer com 237 pombos. E depois, quantos grãos de café um pombo pode comer em 24 horas? Depois, como parar a hiperatividade e caganeira num pombo que tomou café demais. A Receita Federal cobra imposto se alguém comprar cocô, o cocô é de pombo. E por fim, advogado de defesa especialista em lei dos pombos. Esse cara ganhou um prêmio do Google por ser a primeira pessoa a pesquisar "é crime roubar um pombo do parque?", mas depois ganhou outro por pesquisar coisas legais ou lucrativas pra fazer com 237 pombos. E depois, quantos grãos de café um pombo pode comer em 24 horas? Depois, como parar a hiperatividade e caganeira num pombo que tomou café demais. A Receita Federal cobra imposto se alguém comprar cocô, o cocô é de pombo. E por fim, advogado de defesa especialista em lei dos pombos. Pessoas tendo um dia muito pior que o seu. Esse cara comprou um iPad online, mas quando tentava ligar, aparecia a bateria fraca. E mesmo depois de carregar, a mesma mensagem aparecia. Até que ele abriu o iPad e encontrou isso aqui. Um pedaço de papel com o logo da Apple e uma luz que acendia quando ele apertava um botão. Essa menina pediu um polvo pra comer no restaurante. Tudo ia bem, até que isso aconteceu com a garçonete. E a menina conseguiu ficar pior ainda. Quanto mais ela tentava limpar, mais a tinta espalhava. E no fim, ela ficou com o rosto completamente manchado. Essa pessoa derrubou o pote inteiro de sal no ovo. Ele caiu de patinete em cima de cimento molhado
molhado, a calça desse guarda rasgou no meio do trabalho. E o esguicho que tem um problema pessoal com esse cara. Pessoas tendo um dia muito pior que o seu. Esse cara comprou um iPad online, mas quando tentava ligar, aparecia a bateria fraca. E mesmo depois de carregar, a mesma mensagem aparecia. Até que ele abriu o iPad e encontrou isso aqui. Um pedaço de papel com o logo da Apple e uma luz que acendia quando ele apertava um botão. Essa menina pediu um polvo pra comer no restaurante. Tudo ia bem, até que isso aconteceu com a garçonete. E a menina conseguiu ficar pior ainda. Quanto mais ela tentava limpar, mais a tinta espalhava. E no fim, ela ficou com o rosto completamente manchado. Essa pessoa derrubou o pote inteiro de sal no ovo. Ele caiu de patinete em cima de cimento molhado. A calça desse guarda rasgou no meio do trabalho. E o esguicho que tem um problema pessoal com esse cara. Nessa cidade é proibido morrer. Longyearbyen, na Noruega, é um dos lugares mais frios do mundo. E por isso, se alguém morrer, algo muito perigoso pode acontecer. Em 1917, muita gente morreu lá por causa de uma gripe. Só que 13 anos depois, alguém desenterrou esses corpos e descobriu que todos eles estavam preservados, junto com a gripe mortal que tinha levado eles e que poderia matar outras pessoas. E por isso, os líderes da cidade decidiram que era proibido morrer ali e que quem fosse de arrasta precisava ir pra outro lugar. Nessa cidade é proibido morrer. Longyearbyen, na Noruega, é um dos lugares mais frios do mundo. E por isso, se alguém morrer, algo muito perigoso pode acontecer. Em 1917, muita gente morreu lá por causa de uma gripe. Só que 13 anos depois, alguém desenterrou esses corpos e descobriu que todos eles estavam preservados, junto com a gripe mortal que tinha levado eles e que poderia matar outras pessoas. E por isso, os líderes da cidade decidiram que era proibido morrer ali e que quem fosse de arrasta precisava ir pra outro lugar. Nessa cidade é proibido morrer. Longyearbyen, na Noruega, é um dos lugares mais frios do mundo. E por isso, se alguém morrer, algo muito perigoso pode acontecer. Em 1917, muita gente morreu lá por causa de uma gripe. Só que 13 anos depois, alguém desenterrou esses corpos e descobriu que todos eles estavam preservados, junto com a gripe mortal que tinha levado eles e que poderia matar outras pessoas. E por isso, os líderes da cidade decidiram que era proibido morrer ali e que quem fosse de arrasta precisava ir pra outro lugar. Produtos proibidos por serem golpe. Esse creme fez muito sucesso com pessoas que queriam clarear o tom de pele. Eles venderam milhões, mas quando o produto chegava pras pessoas, começaram a perceber que era literalmente um creme com tinta branca, que saía quando lavavam. Nos anos 90, esse cara inventou um secador de roupas movido a energia solar. Ele anunciou e vendeu muito, mas quando o produto começou a chegar na casa dos clientes, era um varal. Mentiu? Não mentiu. Esse produto prometia ser uma inteligência artificial que criava qualquer aplicativo em segundos. Só que ele começou a dar problema e demorar muito pra fazer o que as pessoas pediam. E aí descobriram que a inteligência artificial era, na verdade, 700 indianos trabalhando pra eles. Produtos proibidos por serem golpe. Esse creme fez muito sucesso com pessoas que queriam clarear o tom de pele. Eles venderam milhões, mas quando o produto chegava pras pessoas, começaram a perceber que era literalmente um creme com tinta branca, que saía quando lavavam. Nos anos 90, esse cara inventou um secador de roupas movido a energia solar. Ele anunciou e vendeu muito, mas quando o produto começou a chegar na casa dos clientes, era um varal. Mentiu? Não mentiu. Esse produto prometia ser uma inteligência artificial que criava qualquer aplicativo em segundos. Só que ele começou a dar problema e demorar muito pra fazer o que as pessoas pediam. E aí descobriram que a inteligência artificial era, na verdade, 700 indianos trabalhando pra eles.